Os serviços públicos de socorro são o tema da reportagem especial desta noite. Ambulâncias modernas, equipes treinadas, tudo pronto, mas falta uma coisa fundamental: a maca. E essa falha grave afeta diversas cidades brasileiras. Os atendimentos urgentes são situações de vida ou morte, onde nada pode dar errado, mas muitas vezes dá. A reportagem é de Alan Graça Ferreira e Carla Vilhena. Gleice Kelly tem 20 anos. No fim de junho, sofreu uma forte crise de asma. A menina ela tem problema de asma e ela tomou um remédio e ela é alérgica ao remédio, não sabia. A família pediu ajuda para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A menina que está aqui morrendo já desmaiou 2 vezes. E esperou. 1 hora a gente está esperando ela aqui para ser atendida, rapaz. Eu não quero desistir não, eu quero que vocês mandem um carro. Enquanto ela espera por socorro, a menos de 15 minutos de distância, equipes do SAMU também esperam as suas macas. Nós estamos aguardando aqui o médico atender o paciente, certo? E fazer a posição da maca. Essa maca não foi encontrada. Copiada, a viatura continua ainda sem maca. Positivo. As macas dessas ambulâncias estão lá dentro, sendo improvisadas como leitos hospitalares comuns. Sem a maca, que é o equipamento mais básico de atendimento, a central do SAMU é obrigada a pedir uma equipe que está longe dali, na estrada. Paciente asmática, apresentando crise aguda. Central, por gentileza, avise que a gente vai demorar pelo menos um pouquinho. Possível. Já foi feito contato com o solicitante e informando. Tá indo como? Da PRF, tá vindo da BR-101 pra cá. Você ligou de novo pra ambulância agora? Liguei. E eles falaram o quê? Que já tá no caminho. Finalmente, o socorro chega, mas só 2 horas depois da primeira ligação. Calma. A gente veio de longe. Bora. Entendeu? Calma. O que ocorreu com a Gleice Kelly não é um caso isolado. Acontece todos os dias em várias cidades do país. As macas do SAMU, que deveriam ser usadas apenas durante os atendimentos de emergência, acabam retidas dentro de hospitais públicos superlotados. E aí, os socorristas são obrigados a esperar. Com uma microcâmera, entramos no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, o principal do estado. Lá dentro, superlotação. Pacientes aguardam em cima das macas do SAMU. A retenção da maca impede o correto funcionamento da ambulância. Então, isso não é permitido, isso não é admitido. O SAMU foi criado em 2004 pelo governo federal para prestar socorro em casos de emergência. Mais de 70% dos brasileiros têm acesso ao serviço por meio do telefone gratuito 192. O Ministério da Saúde define as regras para o seu funcionamento. E, dependendo do lugar, são as prefeituras ou os governos estaduais que fazem a coordenação no dia a dia. O SAMU faz o primeiro atendimento e leva o paciente para o hospital mais adequado para aquela condição e deve imediatamente retornar ao seu ponto de origem para fazer um novo atendimento. Não é o que acontece em Aracaju. Do lado de fora do hospital de urgência, as equipes estão paradas. Sem saber que estavam sendo gravados, os socorristas contaram os bastidores do atendimento na cidade. Há quanto tempo sua maca parada aqui? Rapaz, a minha já tem uns 40 minutos, mas eu tenho colegas aqui que já está no mínimo aqui 3, 4 horas. A sua maca está desde que horas aqui? 1h da tarde. Agora são quase 7. Isso. Mais de 5 horas parada a maca é normal? Normal, normalíssimo. Das viaturas que estão paradas sem maca, quantas aqui? 5 aqui na porta e 2 lá na frente. 7 viaturas. Paradas? Falta de maca. Ao todo, a cidade de Aracaju, com 570 mil habitantes, tem 12 ambulâncias do SAMU. E se acontece uma ocorrência agora? O que é que a gente vai fazer? Os atendentes do SAMU não podem nem voltar para a base. Tem que esperar na porta do hospital. E se a gente deparar com um acidente no meio do caminho, como é que a gente vai pegar a vítima sem a maca? No rádio, as reclamações são constantes. Estamos aqui agora na saga da procura de macas. Como sempre, nossa maca está presa na mesa de trauma. A criatura continua ainda sem maca. Aguardando macas aqui, estamos presos também. O problema existe faz tempo. Há 1 ano, na cidade de Salgado, a 60 quilômetros de Aracaju, o marido de Dona Ana Maria teve um infarto. O socorro foi chamado, mas não chegou a tempo. Não tem o carro, fazer o quê, né? Aí quando chegou, estava morto já.
Arnaldo estava na ambulância que foi para a casa de Dona Ana Maria, mas ele não é da cidade. A viatura do município de Salgado, que deveria atender, ela estava retida, sua maca, no hospital de urgência em Aracaju. A equipe de Arnaldo é do município de Lagarto, a 30 quilômetros de distância. E para atrasar ainda mais, já estava atendendo um paciente. Demoramos algo em torno de 1h10 para poder conseguir chegar a esse atendimento. Infelizmente, o paciente já estava em óbito. Na grande maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, é de responsabilidade da administração do hospital. Em Sergipe, o governo estadual é responsável tanto pelo SAMU quanto pelo Hospital de Urgências. Para a representante da Secretaria de Saúde, a retenção de macas acontece porque pacientes que poderiam ir para unidades de atendimento mais simples superlotam o Hospital de Urgências. O paciente clínico ele pode e deve ser atendido na unidade de pronto atendimento. Segundo ela, o hospital tenta devolver as macas o mais rapidamente possível. A gente não tem de lei que dispõe, mas a gente tem como política nossa o foco na liberação rápida dessas viaturas. Em Campina Grande, na Paraíba, encontramos a mesma situação. Não tem maca para levar ela? Tem maca, você cadeira assim. As imagens se repetem. Hospital superlotado e macas de emergência usadas como leitos. Enquanto isso, lá fora... Teve dias de a gente chegar aqui por volta de meia-noite, sair daqui 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, já várias vezes. Essa ambulância que você vê aqui ficou 1 hora parada sem maca. Ao mesmo tempo, na BR-230, este motoqueiro também esperava. Quando chegamos aqui, o pessoal disse que ia fazer mais de 1h30 que tinha ligado lá para o SAMU, disseram que não tinha ambulância. Esse acidente foi aqui, ainda estava claro, sabia? A gente chamou a SAMU, mas a SAMU não veio não. Disse que não tinha ambulância lá não. O carro que finalmente chega é o mesmo que nós mostramos há pouco, parado, esperando maca na porta do hospital. Acabou de ser liberado nesse momento a maca. Cada vez mais que o SAMU leva um paciente para o trauma, fica uma maca presa. No começo de julho, a retenção de macas levou à morte de um senhor em Campina Grande. Perdi meu pai. Eu não gosto nem de pensar. Eu me humilhando, entendeu? E só escutando. E pedindo ambulância. Pedindo ambulância. O drama desta família começou quando o pai de Francisco teve um infarto em casa. A primeira a ligar para o SAMU foi a nora. Ele está sentindo muitas dores. Senhora, olha, do momento eu estou sem nenhuma ambulância. Sem UTI móvel, sem unidade básica. Eu tenho algumas com maca presa no hospital de trauma e as outras estão em ocorrência. A família esperou 3 horas e desistiu. Coloquei meu pai em cima de uma caminhoneta para trazer para o hospital. E quando eu cheguei aqui, 5 ambulâncias da SAMU. Eu vi. Todas sem maca? Todas sem maca. O seu Francisco foi trazido aqui para esse hospital, que além de Campina Grande, atende a mais de 270 municípios de 4 estados diferentes. É o único hospital de referência na região. O que vocês estão fazendo aqui? Aguardando a maca. Liberação. Há quanto tempo? Há mais de 1 hora. Ao invés de estar ali socorrendo, você está aqui na porta do hospital, no lado de fora, esperando para prestar um atendimento que a gente sabe que a gente podia estar lá resolvendo o problema da população e não pode. Em Campina Grande, o SAMU é coordenado pelo município. Você tem, atendendo a população de Campina Grande, aqui, quantas ambulâncias? 10 ambulâncias. E você já chegou a ficar com quantas paradas por falta de maca? 10 ambulâncias paradas. Para cada unidade, nós temos uma reserva. Quando o serviço fica 100% inviável, é porque além das 10 macas reservas, ficaram também as 10 macas oficiais da unidade retidas no hospital. Ou seja, você já chegou a ter 20 macas retidas dentro do hospital de trauma? Rotineiramente. Vocês já entraram em contato com o hospital para falar sobre esse problema? Sim, além disso, uma vez a maca ficando presa, a equipe que se encontra presa sai do hospital, vai para a delegacia, faz o boletim de ocorrência para documentar.
O Hospital de Traumas é de responsabilidade do governo da Paraíba. O secretário diz que as macas ficam presas porque o SAMU manda pacientes para lá que poderiam ir para unidades mais simples e não avisa aos médicos. Na medida em que você tem uma ambulância direcionada a qualquer serviço sem ter a regulação médica, sem preparar o hospital, obviamente que essa ambulância ela terá que esperar a liberação da maca. Essa responsabilidade não pode ser do hospital. E ela não deve ser do hospital. É como se você tivesse preparado para receber 5 pessoas na sua casa para almoçar e chegar a 50. Eles acham que a gente sempre coloca o paciente lá, o que não é uma verdade. Nós trabalhamos aqui com uma grade de referência hospitalar. Então a gente tenta poupar a todo momento, colocar paciente que pode ficar em outro hospital, ao invés de colocar lá no trauma. No sudeste do país, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Campina Grande, Viviane também perdeu a mãe por falta de maca. Dona Maria Terezinha morreu no terminal de ônibus, a 2 minutos do hospital mais próximo. Pelo telefone eu consegui escutar minha mãe chorando, gritando, ai, que dor, que dor. Para este jurista, quem não recebe atendimento de urgência por falta de macas pode entrar na justiça. A pessoa deve, nesses casos, registrar tudo o que aconteceu durante aquele episódio para que tudo isso seja levado posteriormente ao judiciário. Foi o que a Jandira, que viu tudo, fez. Ela gravou estas imagens quando viu a Dona Maria Terezinha passando mal. E ela pedia, pelo amor de Deus, gente, socorro, socorro. E nisso foi aglomerando gente, falando, cadê o socorro, cadê o socorro? O secretário de Saúde da cidade confirma que não havia ambulâncias para atender Dona Maria Terezinha naquele momento. Teve uma superlotação hospitalar na cidade, macas ficaram retidas, 7 ambulâncias paradas e acabou demorando um pouquinho mais do que o comum atendimento. Os hospitais são a Santa Casa e o Luzia de Pinho Melo, que é administrado pelo governo estadual. Não há retenção de maca. O que acontece é que como o SAMU é um serviço de urgência, ele traz o paciente a qualquer momento, a qualquer hora, e não quer dizer que naquele momento nós temos vagas. Então a paciente tem que aguardar uma vaga naquele momento para ser atendido. É uma média de 30, 40 até 1 hora. Em nota, a Santa Casa disse que não retém ambulâncias do SAMU e que tem o objetivo de não ter nenhum paciente no hospital em macas. Em São Paulo, capital, um paciente fez estas imagens de macas usadas como leitos nos corredores do Hospital Vereador José Storópoli, na Zona Norte, de responsabilidade da Prefeitura. Do lado de fora, socorristas afirmaram que a retenção de macas é frequente. Normalmente eles prendem macas. E quantas macas estão presas lá dentro agora? De reserva são 11. Tem 11 macas lá dentro? A gente leva de reserva. Oficial a gente não sabe. Enquanto acompanhávamos a rotina do hospital, 7 ambulâncias estavam estacionadas esperando maca. Uma delas passou 8 horas parada. Já são 6 da tarde. E a ambulância que chegou às 10h15 da manhã continua aqui em frente ao hospital esperando a maca ser liberada. Enquanto essas viaturas esperavam, Augusto ligava para o SAMU, pedindo socorro para o primo, José, de 51 anos. SAMU da cidade de São Paulo, ligação é gravada. Meu primo, recentemente, ele fez um tratamento para o câncer, né? E está desmaiando agora. 25 minutos depois, uma nova chamada. Acabei de ligar aí, cara, foi que tá demorando a viatura, não tá conseguindo respirar, tá desmaiado. Estou pedindo uma brevidade, uma urgência no seu chamado aí, ok, senhor? Desesperado com a demora, o primo, Adriano, foi a pé até um posto de saúde próximo. Tinha 2 ambulâncias, uma estava com um caso fatal também, que era uma mulher, e tinha outra lá que estava sem maca. Pedi ajuda, ele falou que não podia sair de lá porque estava sem maca, não tinha como transportar. 1 hora e 10 minutos depois da primeira chamada, a ambulância do SAMU chegou. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que o primeiro chamado sobre o caso de José foi classificado como não urgente e que assim que a emergência foi detectada, uma viatura do SAMU chegou em 10 minutos. A secretaria também disse que orienta os hospitais para não reterem macas e que está trabalhando na criação de mais leitos. José dos Santos Neto morreu no hospital. Quando eu vi que ele deu um suspiro assim, eu acho que ele deu o último suspiro e não respirou mais, aí eu peguei e saí daqui e fui para a janela, tava quase, não sabia mais o que fazer. Oi. Gleice Kelly, a jovem com a forte crise de asma que você viu no começo dessa reportagem, teve sorte.
ela sobreviveu. Me entubaram no oxigênio e ali começaram a fazer minhas medicações, a me salvar, né? Eu pensei realmente que não ia mais sobreviver naquela noite. A quem você culpa pela morte do seu pai? Negligência médica, por falta de SAMU. Aí no caso aí, uma maca, falta de maca. E quando eu voltar, agora para outra ocorrência, quando eu voltar ela fica presa de novo. Não tem onde a gente colocar os pacientes.